Flashcards, o que eu recomendo, afinal? Essa talvez seja a pergunta mais recebida desde que eu comecei a postar aqui no YouTube sobre a minha preparação para residência médica. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP, médico pela UFJF, fui aprovado em 9 provas de residência no estado de São Paulo, todas que eu prestei. 5 primeiros lugares, incluindo o primeiro lugar geral no Einstein, e nesse canal eu falo sobre preparação para residência médica e estudo para a faculdade de medicina. Então, se esse tema é do seu interesse, não deixe de me acompanhar por aqui, porque tem muita coisa interessante para você. Já se inscreve e curte. Flashcards. O que eu fiz na minha preparação e o que eu recomendaria para você? Vou tentar não ser hipócrita, porque, muito honestamente, eu recomendaria para a maior parte das pessoas uma coisa diferente da que eu fiz. Por quê? Porque eu separei um ano para a preparação e eu defini, desde o início, que os flashcards seriam a minha estratégia primária de estudo para buscar conteúdo, para buscar teoria. Mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas, né? Geralmente o pessoal gosta mais de assistir aula, às vezes ler um livro, ler uma apostila, algo nesse sentido, e depois partir para as questões e usar os flashcards mais como uma ferramenta de memorização. E eu entendo que o meu processo de estudo é um pouco diferente do processo de estudo da maior parte das pessoas. E aí eu vou fazer recomendações diferentes para pessoas que são mais parecidas comigo, mas também tenho que separar aqui as pessoas que estudam da outra maneira. O que eu fiz no meu ano de preparação? Eu usei para flashcards a Osler, a plataforma que tem flashcards, você provavelmente já conhece. Antes de qualquer coisa, não sou embaixador e não vou tentar te dar um cupom misterioso para você comprar. E usando a Osler, eu segui o cronograma deles, ali do extensivo, fazendo os temas diariamente, de forma semi-religiosa. Eu zerava as revisões praticamente todos os dias, fazia muito card. Acabei o ano com 223 mil cards feitos na Osler. E ao longo da minha graduação, usei várias outras plataformas. Em certo momento cheguei a comprar a Medcards, em outro momento comprei a Penseira também, ao longo da graduação, inclusive o Pedro, fundador da Penseira, é lá da radiologia da USP também. E cheguei a algumas conclusões, assim, ao longo do tempo, sobre o que eu faria, ainda mais agora, olhando de trás para frente, né, já tendo passado. Essencialmente, por que o meu processo e a forma que eu fiz de buscar conteúdo, essencialmente a partir de flashcards, foi boa para mim? Porque eu tive muito tempo para me preparar. Eu me preparei ao longo de um ano, o meu internato não foi um internato pesado, e eu tinha tempo suficiente todos os dias para manter as revisões em dia. Eu atribuo uma parte muito grande do sucesso da estratégia de flashcards comigo ao fato de eu ter simplesmente conseguido manter todas as revisões em dia. E isso é a parte mais importante, muito mais do que os decks novos que você abre ou quantos cards você vê, quantos já passaram pela frente dos seus olhos todos os dias. Mas o que eu recomendaria que você fizesse, talvez, de uma maneira diferente do que eu fiz? E o que foi que me incomodou muito ao longo do ano de preparação, dentro ali dos flashcards? Primeira coisa, né, eu recomendaria que você, tal como eu, usasse flashcards prontos. Não recomendaria que você fizesse flashcards próprios, porque isso consome muito tempo e a sua função não é ser digitador, não é entender como que um flashcard é mais bem escrito, a sua função é memorizar conteúdo e lembrar as coisas no dia que você chegar lá na prova. Então não recomendaria que você fizesse os próprios como regra. A Luísa fez na segunda metade ali da preparação dela, né, do ano de preparação. E isso era uma coisa que incomodava bastante, ter que digitar e tal, demorava, mas acabou trazendo um retorno muito bom para ela, mas ainda assim incomoda. Mas é porque o que ela precisava, na verdade, não era de que ela mesma fizesse. O que ela precisava era direcionamento. Eram cards que tivessem de acordo com os erros dela na preparação, e ela vai fazer vídeos sobre isso também. Então, meu foco aqui não é falar sobre a preparação da Luísa, mas ela fez os próprios cards, isso foi uma coisa que incomodou, né? Ela ter que criar, porque não tinha nenhum lugar que tivesse direcionamento. Só que ao mesmo tempo, eu não recomendo que você pegue um deck pronto e faça necessariamente ele todo, que foi o problema, eu diria, da minha preparação. Estudar mais é sempre bom, e eu não quero falar aqui que você tem que estudar menos ou que você tem que, enfim, consumir menos conteúdo, não é isso. Mas no ano de preparação você precisa de eficiência, você precisa de estudar a coisa certa que você precisa. E a grande parte dos decks prontos, a maior parte, simplesmente joga pra você, assim, um tema, asma, por exemplo, e aí tem coisas mais importantes, coisas menos importantes, coisas que você sabe mais, coisas que você sabe menos. E dessa maneira, tudo aquilo entra na sua revisão espaçada. E aí você vai falar: "Não, mas as coisas que eu sei mais vão ficar espaçadas, e com isso eu vou parar de ver". Isso é verdade, isso é um ponto forte, na verdade, da revisão espaçada. Por um lado, mas por outro lado, o volume de conteúdo é tão grande, que se você abre todo o conteúdo de inúmeros decks, X decks por dia, acaba que o volume das suas revisões sempre vai ser um volume muito grande de coisas fáceis e de coisas que você já sabe, e um volume muito pequeno das coisas que realmente te acrescentam e te agregam.
Então, em certo ponto da preparação, eu passei a ficar incomodado com o fato de que eu me sentia mais um classificador de flashcards, como um secretário, alguém que estava ali simplesmente para falar se aquele card era fácil, difícil ou se eu tinha errado, do que como uma pessoa que estava de fato aprendendo. E quando você tem um volume muito grande de cards fáceis, parece que tem um monte de coisa que você já sabe passando pela frente do seu olho, e você sente que várias horas do seu dia não estão sendo de aprendizado. É como se você tivesse se tornado um secretário dos seus estudos. Você está servindo ao seu estudo e não o estudo servindo a você. Ainda assim, eu estava com tempo e estava disposto e tinha adotado essa estratégia porque me faria pensar menos. E eu falei, beleza, vou continuar. E isso me deu um resultado bom. Então, eu não estou menosprezando essa estratégia. E, enfim, se você tem esse tempo todo para disponibilizar, se você vai conseguir manter as revisões em dia, fazendo um volume muito alto, é uma coisa que funcionou para mim, é uma coisa que provavelmente vai funcionar para você também. Mas isso não corresponde à realidade da maior parte das pessoas que está estudando, seja ao longo da graduação em medicina, seja na preparação para residência. E é por isso que eu acredito que os flashcards na sua preparação têm que fazer parte, sim, mas eles têm que fazer parte com direcionamento. Eles não devem ser cards genéricos sobre todos os aspectos de um tema. E você não tem que revisar absolutamente toda a matéria para flashcard. Na verdade, você tem que revisar as coisas que você aprendeu e que você não sabia, que você passou a saber, para você não esquecer delas. Você não precisa revisar que a diverticulite é causada por uma inflamação no divertículo. Sabe? Tipo, qual o sentido disso? De tanto que eu fiquei incomodado com isso, com o fato de que os cards muitas vezes não priorizavam as coisas que eu não sabia, os meus aprendizados de fato, e que não eram direcionados a partir dos meus erros, eu criei uma plataforma. E nessa plataforma eu coloquei exatamente a forma que eu acredito que você deva usar flashcards, se eles não forem ser o centro da sua preparação, se eles não forem ser uma coisa que você vai servir a ela, mas sim uma ferramenta para te servir. E essa plataforma é o Prisma. O Prisma é um banco de questões e revisões passada através de questões pelas habilidades que eu já mostrei em outros vídeos e também por flashcards que eu desenvolvi junto com dois amigos que também são residentes e que otimiza justamente a seleção dos flashcards para corresponder aos seus erros, para corresponder aos motivos das suas dúvidas e das suas incertezas. Eu não quero que você saia desse vídeo, mas eu já estou anunciando aqui que eu vou te dar 48 horas de acesso ao Prisma. Só fica até o final, porque antes eu quero te mostrar como é que ele pode te ajudar. Veja, aqui está o dashboard do Prisma, está uma aula que a gente vai ter com a Luísa sobre como e quando mudar de rota, como e quando mudar a estratégia de estudos no próximo dia 20 de maio, na semana que vem. E eu vou mostrar para você como é que a partir das questões eu consigo identificar o que você não sabe e acrescentar esses cards, esses conceitos no seu deck, para que você faça essa revisão direcionada. Aqui estão minhas sugestões para hoje, né, os assuntos para hoje e os conceitos são os cards, os assuntos são questões. O número não corresponde perfeitamente, porque é o número de habilidades, mas enfim. E aí eu vou abrir aqui uma questão aleatória, que o algoritmo do Prisma sugeriu para mim. Essa aqui eu já fiz hoje, vamos para a próxima. De acordo com as atuais diretrizes que norteiam a abordagem da hemorragia digestiva aguda, assinale a alternativa correta. Daí veja, a questão aqui vai aparecer como aparece em qualquer banco de questões. Aparece a questão, aparecem as alternativas, você tem que escolher qual que é a certa. Para que a angiografia possa ser realizada, os pacientes não devem estar em vigência de sangramento ativo. Eu acho que isso não é verdade, né? Na verdade, às vezes você faz angiografia justamente para ver se tem sangramento. A cintilografia usa um padrão ouro para a detecção do sítio de sangramento gastrointestinal. Acho que sim. Ou cintilografia ou angiografia, estou em dúvida. A colonoscopia deve ser realizada na primeira hora após a admissão do paciente portador de sangramento intestinal baixo. Acho que não. Nem todos os pacientes com hemorragia gastrointestinal necessitam de admissão hospitalar ou avaliação de emergência. Não, pelo amor de Deus. Em sangramentos obscuros oriundos do delgado, a cápsula endoscópica apresenta pouca importância diagnóstica. Não, muitas vezes ela vai ser a única ferramenta. Então, eu acho que a resposta vai ser B. Essa foi uma questão selecionada meio que aleatoriamente, né? Foi selecionada pelo algoritmo, mas eu não tinha visto ela logo antes. Então, se eu errar, não me julguem. Errei. Olha só, nem todos os pacientes precisam de admissão hospitalar ou avaliação de emergência. Eu esqueci, estou fazendo radiologia, que existia o score de Glasgow-Blatchford e que alguns pacientes poderiam ser manejados em regime ambulatorial. Então, se eu esqueci desse, desse score, né, que é o score de Glasgow-Blatchford, eu esqueci do conceito de estratificação do risco na hemorragia digestiva aguda. Aqui, ó, pronto. Tá falado por que eu errei. Eu não lembrei do score de Glasgow-Blatchford. Descartei a cintilografia como exame padrão ouro? Não, né? Pelo contrário, acho que eu marquei justamente a alternativa que dava isso. Diferenciou a geografia da endoscopia pela necessidade de sangramento ativo para sua realização? Aqui, sim. Reconheceu a cápsula como uma ferramenta útil? Sim. Aqui já veio marcado antes, né, que a questão era relevante e bem construída, porque eu já fiz ela em algum momento no passado, deixa eu ver. Olha só, dia 26 de março de 2026 eu fiz e errei, e agora eu fiz a questão de novo e errei de novo. Sinal que, desde que eu entrei na residência, eu não estou estudando coisas de fora da residência. Ok.
como que eu vou garantir que agora eu não vou esquecer mais o score de Glasgow Blashford, etc. Eu vou vir aqui embaixo e aí eu vou acrescentar esse card aqui, ó. Por que eu errei essa questão? Porque eu não sabia o score de Glasgow Blashford. Na hemorragia digestiva alta, o score de Glasgow Blashford estratifica o risco pré-endoscopia, permitindo manejo ambulatorial em pacientes de baixo risco. E aqui vai estar uma descrição. Beleza, perfeito. Ah, eu não sei os detalhes, né? A pontuação. Beleza, ó. O score de Glasgow Blashford menor que 1 em pacientes com HDA indica risco muito baixo, permitindo manejo ambulatorial. Se foi por isso que eu errei, é isso que eu preciso aprender. Eu preciso dedicar mais tempo a olhar para o score de Glasgow Blashford. Ó, a classificação. Tá toda aqui. É com isso que eu preciso gastar tempo. Não é descobrindo tipo, de onde é o sítio mais frequente de hemorragia digestiva. Não, não é isso. Eu errei por causa do score. Eu preciso aprender o score. Beleza? E aí, vamos para a próxima questão aqui. Mais uma questão do algoritmo, só mais essa, e depois eu já vou mostrar a outra parte da filosofia de flashcards. Mulher 42, G1C1 laqueada, encaminhada ao serviço terciário devido ao sangramento uterino anormal, iniciado há 2 anos, com aumento de volume e duração da menstruação, com piora nos últimos meses. Está em uso de análogo de NRH há 9 meses, com resolução do sangramento. Sintomas vasomotores, ressecamento vaginal, comorbidades, hipertensão bem controlada, achados. Útero aumentado, de volume ao toque vaginal. Exames complementares no início de sintomas. Duração transvaginal com leumiomatose, com múltiplos leumiomas subseroses e intramurais, com volume uterino de 300 cm3. Qual é a conduta mais adequada? G1C1 laqueada, ou seja, ela não quer ter mais filho, ela já tem 42 anos, está com sangramento uterino normal e tem esse monte de mioma, e agora tá com sintomas vasomotores e ressecamento vaginal. Tá. Assim, ela parece estar bem, né? Então, não sei se eu preciso de mexer em alguma coisa. Ela tá em uso de análogo de NRH e tá resolvido o sangramento. Eu acho que é porque esse análogo de NRH, ele pode influenciar em coisas tipo osteoporose, enfim, esse negócio pode ter a ver com os sintomas vasomotores também. Então, deixa eu ver. Não sei, honestamente. Se eu mudaria aqui, seja para um progestagênio, seja para um combinado. Estereoscopia não, né? Porque, enfim, já tem a caracterização. Manter o análogo de NRH, não tenho certeza se a questão que é isso. E entre o progestagênio e o contraceptivo combinado, real, não faço ideia. Sinal que quando você para de estudar com foco na residência, você realmente esquece. Vou manter, né? Deixa eu ver. Errei. O análogo de NRH deve ser limitado a 6 meses de uso contínuo devido ao risco de perda óssea. Até lembrei, né, que tinha alguma coisa de osteoporose, mas não lembrei exatamente o quê. Irreversível e efeitos colaterais vasomotores severos. Passei vergonha aqui na frente de vocês, né? Fiz 2 questões e errei as 2. E o progestagênio isolado promove atrofia endometrial e controla bem o sangramento. Então, o que eu não sabia aqui? Eu não sabia o limite cronológico de uso do análogo do GNRH, certo? E por isso que eu errei. Eu ainda ficaria em dúvida entre progestagênio e combinado, mas aqui falou das indicações que eu não prestei atenção. Identificou os análogos de NRH por período superior ao recomendado, 9 meses, 9 contra 6, né? E os sintomas de hiperestrogenismo associados. Tipo, eu identifiquei, mas eu não estava certo. Eu vou marcar aqui como incerteza, que o algoritmo sabe que eu fiquei em dúvida. Se recordou da contraindicação de manter o análogo de NRH por mais de 6 meses devido ao risco de osteoporose? Não. Eu lembrava que tinha alguma coisa de osteoporose, mas não lembrava que era 6 meses. Descartou o uso de contraceptivo hormonal combinado devido ao risco cardiovascular elevado da paciente. Não prestei atenção. Não me liguei que aqui tinha hipertensão. Descartou estereoscopia cirúrgica por ser um procedimento inadequado para miomas de localização intramural e subserosa. Isso sim, né? Essa foi a habilidade-alvo da questão, era o que estava sendo testado, mas eu consegui aprender bem mais do que com ela, né? Então, para a habilidade-alvo, eu aprendi, beleza. Agora, essas 3 outras coisas aqui foram coisas que eu absolutamente não tinha prestado atenção e que agora eu sei, que agora eu não quero esquecer mais. Beleza, vamos lembrar, né? O uso contínuo de análogo de NRH para tratar leumiomas é limitado a 6 meses devido aos efeitos adversos do hipoestrogenismo profundo induzido. Era isso que eu não sabia. Isso não estava no meu deck e agora isso está. Eu vou lembrar isso agora. Eu não preciso estudar tudo sobre contracepção, não preciso estudar tudo sobre menopausa, sobre climatério. Algum dia eu vou ter visto esse conteúdo todo. Vou ter parado, estudado, lido uma apostila, lido um livro, visto uma aula, ou então até passado pelo deck completo de flashcards. Mas eu não preciso revisar isso o tempo todo. Eu preciso entender que eu errei a questão por causa disso aqui e, por isso, eu devo revisar esse tema. Inclusive, eu já tinha rejeitado esse conceito aqui antes, vou reverter e agora acrescentar aqui porque eu não sabia. Vamos ver se eu já tinha feito essa questão antes. Eu achei essa questão boa, vou avaliar aqui. E foi a primeira vez que eu fiz essa questão. Então, fiz essa questão, errei essa questão e agora eu aprendi. Agora eu não espero errar mais por esse motivo do análogo de NRH. Essa é a forma que eu recomendo que você faça flashcards. Por isso que eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você se cadastrar no Prisma e ganhar 48 horas para você testar e para você entender do que é que eu estou falando. Porque nesse momento você vai ver que
é completamente diferente de tudo. É diferente de você abrir um deck de 200 flashcards que não tem nada a ver com nada e começar a fazer sem direcionamento nenhum. Você entende o que você não sabe e revisa o motivo do seu erro. Nós temos aqui os nossos planos de estudos, né? Em cada plano de estudo nós temos temas e, de acordo com esses temas, você vai fazer aqui, ó, reconhecimento e conduta em maus tratos infantis. 3 questões rapidinhas, vão fazer, só para te mostrar, depois do seu estudo, da primeira vez que você passa por um tema, como é que você deve estudar e como é que você deve fazer. Sobre o quadro escrito deixa eu ver. Mãe comparece. Pronto atendimento, 3 anos, relato cefaleia intensa e perda de consciência. Consulta rápida, 15 avaliações nucleares nos últimos 6 meses, diversos motivos. Exame físico, não são identificadas alterações, bom estado geral, sem queixas. Mãe traz consigo diversos exames, eco, Holter, tomografia de crânio, coitada da criança, eletrocefalograma, tomografia computadorizada de abdômen, endoscopia, rarararará, sem alterações. Parece Munchausen, né? Acompanhante exige a internação para a realização de mais exames e avaliar a cirurgia. Parece muito Munchausen. Deve suspeitar de síndrome de Munchausen por procuração e considerar notificar conselho tutelar, se não, acho que sim. Suspeitar de violência física e psíquica? Não, os exames estão normais. Violência sexual não tem nada específico. Tumor do sistema nervoso central? Não. Então vai ser isso aqui, beleza. Aí vão fazer as habilidades, né? Identificou, associou a Munchausen e beleza. E aí, se você tiver errado essa questão, você vai colocar aqui, ó, a tríade de sintomas graves, inconsistência relatados pelo cuidador, exames repetidamente normais, exame físico da criança normal, sugere. É isso, Munchausen por procuração. Transtorno factício versus simulação, né? A questão da diferença psicológica interna versus ganho externo objetivo, enfim. Aí eu acrescentei esses 2 cards. Agora, só mais 2, rapidinho, fica aqui comigo, porque aí no final eu vou te mostrar, depois desse bloquinho de questões, como é que isso aparece, para você aprender e não esquecer mais. Durante o atendimento de uma criança de 3 anos, que a queixa materna que o filho não para de chorar, incongruência na história, principalmente relacionadas a lesões encontradas durante o exame físico. O paciente apresenta múltiplos ferimentos, estágios diferentes de cicatrização, agora é lesão física, para se pensar em acidentes, além de higiene inadequada. Diante do suspeito, a obrigação do pediatra é notificação. Beleza, fácil, né? Essa aqui eu já tinha feito, deixa eu ver. Da outra vez eu tinha feito essa questão. Eu tinha acertado, mas veja que faz tempo que eu não faço, por isso que ela apareceu aqui. Identificou-se na... Beleza, ó, mesma coisa, tá vendo? Esses cards aqui eu já tinha visto antes. Agora, terceiro. Conduta médica adequada é manchas roxas na barriga da neta, pronto-socorro, convulsão, engasgo, hematoma, anisocoria, violência, né? Tomografia, fratura, rararararara. Sigilo não, notificar o CRM não. É isso aqui, né? Comunicado e juizado. Beleza. Aí aqui, dever de notificar prevalece sobre o sigilo profissional. Pelo ECA, só a suspeita já é notificação compulsória. Sinal de alerta, incompatibilidade entre história e achados clínicos. Ok, você finaliza esse bloco, veja só, os cards já aparecem aqui para você, para eles entrarem na sua revisão. Então, ao invés de você ter que revisar 150 cards várias vezes ao longo do ano, você tem que revisar os 7 que correspondem às coisas que você não sabia, beleza? E aí aqui, ó, difícil, fácil, enfim, bom, repetir. Daí você vai aprender. Você não tem como esquecer, assim. E o melhor de tudo é que está direcionado para o seu erro. Você seleciona os cards que você vai revisar. Eles são direcionados, eles são feitos para você. O seu baralho é um baralho só seu, que só você vai ter aquela combinação de cards. Não é uma combinação genérica que vai se aplicar para todo mundo e, enfim, ficar espaçada de qualquer jeito. Novamente, te convido para conhecer o Prisma, porque foi feito com muito carinho, com todas as premissas que eu acredito que fariam o meu estudo mais eficiente quando eu me preparei e que podem fazer também o seu. Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade para mandar aqui pelos comentários, mas antes disso, use a plataforma e veja com seus próprios olhos o que foi que a gente criou. Eu te espero lá. Até a próxima.